É um cenário bastante complexo, né, doutora? Agora, diante de todo esse cenário que a senhora descreveu, existem medidas adotadas pelo Poder Judiciário para mediar possíveis conflitos entre os atores envolvidos? Essa é uma questão também bastante assim, eu gosto dela porque implica dizer que nós, como Poder Judiciário, não estamos assim lavando as mãos, né, dentro de um cenário desse. Então, duas medidas eu gostaria de ressaltar aqui que foram adotadas exemplarmente por colegas que tiveram a coragem, né, e a iniciativa de tomarem alguma providência diante de um cenário grave que o judiciário se sentia eh, possivelmente, né, tolhido também dentro da sua competência. O que que a gente pode fazer a mais? Ah, então vamos lá. E aí eu tive o prazer de conhecer o doutor Donizete, ele foi juiz da Vara de Fazenda há muito tempo, já falecido. Ele foi um juiz que realmente ele teve essa iniciativa de chamar, né, esses atores todos envolvidos, o secretário de saúde, né, a procuradoria, os juízes que enfim, estavam investidos essa competência nas varas próprias, o secretário de saúde, enfim, né, os assessores, enfim, todo esse compêndio de atores que, de uma certa forma, intervia nessa cadeia, né, até da prestação de serviço, da ação, da decisão judicial e do porquê isso não se efetivava como deveria, tudo isso foi objeto de, de pensamento conjunto. Aconteceram várias reuniões, né, na época, até que o Ministério Público também, esqueci de ressaltar, até que se chegou a uma definição de instituir um sistema que permitisse ao judiciário, através de um acesso por uma senha, um sistema criado, uma plataforma criada que se chamava StreakCare, que era um centro de regulação de leitos. E foi inicialmente voltado para a questão das vagas da UTI, né? Porque havia a decisão judicial, enfim, nós, como operadores de direito, juízes, não sabíamos qual era o quadro da realidade, ou seja, já foi internado, não foi internado, não tem vaga, quantas vagas tem, enfim. Né? Um quadro que para nós era totalmente obscuro, nebuloso, porque parte integrante aí né, da questão executiva, enfim. E aí conseguiram, à época, através, né, de termos sedimentados, tudo foi escrito, tudo foi registrado, que se instituísse um sistema para que o juiz tivesse acesso através de uma senha, né, como disse, e pudesse, quando a ação estivesse em suas mãos, fosse distribuída, ele acessava aquele sistema, que é através da senha que ele tinha, a decisão era proferida, ele já verificava se havia sido incluído na lista de regulação de leitos o autor da ação, né? Qual era o número de vagas, ou seja, qual, em termos de listagem, onde é que ele estava, né? Qual a posição dessa pessoa. E isso nos possibilitava, de antemão, não que a gente tivesse com isso a tendência de deferir ou não, porque quando se está diante, especialmente, de uma questão de UTI, em que o quadro é grave, que os relatórios médicos são assustadores, enfim, a tendência nossa natural é de deferir a vaga da UTI. Né? Porque aí não importa mais o quadro do Estado, né? Do Distrito Federal, tem vaga, não tem vaga, não. Então se defere. O fato é que, depois que se profere uma decisão dessa natureza, há que ela ter efetividade, ou seja, né, é uma postura do juiz, né, como poder advindo da jurisdição, né, que é a coerção, de que ela se faça cumprir. Então, isso facilitava para nós, porque na medida em que a gente acessava o sistema, né, a gente conseguia visualizar. O que na prática isso implicava? Repito, não que a gente fosse direcionado a decidir, mas a gente tinha um feedback acerca daquela posição, daquele autor, daquele quadro especial, e isso nos facilitava pelo seguinte, porque em caso de não cumprimento, como hoje a gente tem que fazer, a gente deixava de combinar a multa diária, a gente não precisava fazer 1000 ofícios que hoje são, né, expedidos a valer, movimentando a máquina judiciária, de uma forma assim, chego a dizer inescrupulosa, porque são muitas, são milhares, né? Então, isso nos invocava uma certa
otimização de um sistema, né, que para o Distrito Federal, eu creio que seria assim de muito benefício para nós também, né? Mas lamentavelmente isso já tem 4 anos assim que eu fui removida para a vara de fazenda, esse sistema ainda funcionava. Nós ainda tínhamos esse acesso às senhas, era tudo feito assim dentro de uma realidade bastante transparente, mas um ano depois foi logo que a gestão do antigo governador Hollenberg, enfim, assumiu. Não estou aqui fazendo crítica, não tenho esse partido nenhum, mas enfim, esse sistema saiu do ar, ou seja, as nossas senhas, né, que eram do juízo, elas não tinham mais acesso ao sistema. Ele existe ainda, né, porque a Central de Regulação de Eleitos, ela ainda existe, ou seja, todo mundo, todo cidadão que necessita da vaga na UTI, do sistema urgente, né, inclusive para pesquisa, se não tem vaga na rede pública, se tem hospital conveniado na rede particular que tenha vaga, tudo isso eles ainda fazem, só que não mais sobre o nosso olhar, ou seja, eles não permitem mais que nós participemos desse processo, sabe? Então, isso para nós, assim, primeiro eu lamento porque foi uma luta grande, né, de juízes que nos precederam, e todo um serviço, né? Acho que essa comunhão de interesses não é fácil, né? Porque envolve muita gente, a gente não consegue, não é fácil, né? Facilmente uma coisa que se conquista com muita facilidade. Então eu fico muito pesarosa que isso não tenha sido levado à frente, sabe? E uma outra situação que eu gostaria de ressaltar, como segundo exemplo, é que a partir de 2010, o CNJ, né, com a atribuição que tem de fiscalização e administração da justiça, ele resolveu instituir um comitê, justamente em virtude dos números muito altos das ações e demandas em termos de saúde, ele resolveu instituir um comitê que pudesse gerir, ou seja, por que está nesse quadro? O que a gente pode fazer? Né? O que está acontecendo? Então, começou-se todo um ramo de atividades perante o CNJ, para que fossem instituídas as comissões regionalizadas também, para detectar em cada, por exemplo, no judiciário aqui do Distrito Federal, o que está acontecendo que a gente não consegue se harmonizar com aquilo que a Secretaria de Saúde fala. Por exemplo, há um relatório médico expedido pelo próprio médico da Secretaria de Saúde que coloca, olha, só serve esse medicamento X. E aí, nós, enfim, né, meu Deus, só serve esse medicamento X? Como assim? Sou leiga, não tenho perito, não tenho quem me diga, não tenho um médico que me auxilie, perícia está longe, medida é urgente, é liminar, enfim, o que a gente faz? E aí, uma comissão foi formada do Conselho Nacional de Justiça, também as reuniões foram feitas, inclusive, nessa época eu já presenciei uma delas, né, para que fosse instituído um núcleo de apoio técnico ao judiciário, chama NatJus. E isso no sentido de com que intenção? Subsidiar o magistrado, quando ele não tem o conhecimento sobre aquilo que está sendo prescrito pelo médico, que a gente tenha quem recorrer para verificar, olha só, isso aqui realmente é condizente, isso aqui é pertinente para aquela situação, daquela, né, específico, porque onera a máquina, né, judiciária, onera o serviço de saúde com, às vezes, um medicamento que não é, né, propício, uma cirurgia, né, uma prótese, enfim. Então, criou-se, já existe, né, para nós uma portaria que criou dentro do Tribunal de Justiça, com toda a estrutura, são 2 médicos do quadro, 2 enfermeiros, 2 farmacêuticos, e a gente consegue encaminhar, né, quando a gente está com muita dúvida no processo, encaminhar para que eles possam dar esse parecer para nós com esse feedback, o que também já nos ajuda bastante, eu acho uma medida também demonstrativa de que o judiciário está atento, né, à sua responsabilidade.